Bom dia, gente. Nossa, aqui tem um reflexo do sol. Eu vou virar ali a rua. Bom dia na graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Conversar um pouquinho. Então, gente, no Facebook, aqui no perfil, tem muitas pessoas que crê no Pai, no Filho e Espírito Santo, tanto evangélicos como católicos, ok? Essa doutrina, eu creio, não é por causa da doutrina, eu creio no Pai, Filho e Espírito Santo, não é por causa da doutrina, é porque está escrito na Bíblia, nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, livro de Atos, toda vez que você vai ler ali, você vai ver falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu creio, principalmente porque está escrito. As doutrinas, a doutrina foi determinada porque já havia muita confusão, como até hoje, inclusive está voltando, tem muita gente por aí negando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Deixa eu atravessar ali. Deixa eu aproveitar e já atravessar aqui mesmo, que tem uma faixa aqui. Então, tem muita gente por aí negando a doutrina do Pai e do Filho Santo. Cuidado, eu te recomendo para você tomar cuidado. Esses novos nazarenos, messiânicos, eles negam a doutrina. Mas também a Testemunha de Jeová, os que vieram lá do... Como é que era o homem lá? Um homem lá que ele era contra. Lá da época de 260 da era cristã. Já tinha pessoas que se levantavam contra. Essas coisas estão... A Bíblia diz que ia ter apostasia. Então muita coisa estão reaparecendo. As pessoas achavam que Jesus já ia voltar no primeiro século. Depois achavam que o Senhor Jesus ia voltar mais ou menos na era 300 da era cristã. Ok? Então começou a levantar tantas heresias, tanta gente combatendo contra aquilo que já está escrito nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Começou a levantar tanta gente combatendo que eles pensaram assim: Jesus está voltando. Porque o povo viraram apóstata. Os cristãos estão virando apóstatas. Então estava tendo muita... Aqui tudo verde hoje, gente. Olha o pinheiro aqui atrás de mim. O pinheiro é o único que está sempre verde. Então, e aí, já tinha pessoas que eram contra a doutrina do Espírito Santo. Já tinha gente muito estudada da Bíblia que levantou para defender a doutrina e a Bíblia, ok? Que é a Bíblia. Não é que alguém teve um sonho e fez uma doutrina. Então não é isso não, ok? É com as próprias conversas dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus ali que a gente vai entender Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Se as pessoas não creem, paciência, gente. Foi a frase que eu fiz hoje. Para nós foi revelado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se os outros não creem, não vou ficar brigando. Deixa na mão de Deus. A gente já tem tanta coisa para fazer. Ainda ficar brigando. A pessoa não crê, o que vai fazer? Você acha que você pode abrir a mente de alguém e obrigar ela a crer? Não pode. Nem em Cristo, nem nas doutrinas. Não crê, não crê. Vamos seguir em frente. Vamos ler a Bíblia? O que a Bíblia diz? O que o Evangelho diz? O que os apóstolos dizem? Quando você tiver dúvida, quando alguém te tentar empurrar outra coisa, vai ler. Lê Atos dos Apóstolos, carta de Paulo, Pedro, Tiago,
João, Judas, coisas que nós temos, que ficou, que conseguiu ficar na Nova Aliança, porque tem muitas outras coisas que se dispersou. Ok? Então, se tem dúvida, vai ler. Leia. Tá ressuscitando essas doutrinas que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá ressuscitando, gente. Tem pessoas na internet que elas têm muito conhecimento, fala grego, fala hebraico, fala aramaico, fala inglês, fala espanhol, porque quem fala aramaico e hebraico já fala as outras línguas também, viu? Se falou grego, aramaico, hebraico, árabe, as outras línguas ela vai falar. Mas tem muito conhecimento, mas nega que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é explícito na Nova Aliança. Se a pessoa lê a Nova Aliança e não acredita, o que quiser fazer, acaba brigando com ela. Vamos seguir nossa vida em frente, vamos buscar ao Senhor, vamos ler a Nova Aliança, vamos ver o que a Bíblia fala e vamos tomar cuidado que o Senhor nos livre para a gente não pecar contra a obra do Espírito Santo. Ok? Isso é muito sério. O Senhor Jesus falou, olha, aqueles fariseus, gente, conhecia cada letra do hebraico, aramaico, o significado, a raiz, tudo. Eles blasfemaram contra o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou, a obra que eu faço não é minha, é do Espírito Santo. É do Pai. Ok? E aí, o Senhor Jesus falou, olha, e pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem. Então, quando você vê aí pregadores caindo, entrando em descrédito, que vai chegar uma hora que aqueles que realmente conhecem o Evangelho vai parar e pensar, peraí, tem alguma coisa que está meio estranha nesse ensinamento. Tem aqueles que vai no oba-oba, ai, coisa nova, né? Tudo que é novo, é legal, é novo. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. Ok? Então é isso. Que o Senhor venha nos abençoar para que ficamos com a Bíblia. Fique com a Nova Aliança, Evangelhos de Cristo, escrita apostólico. Se você é cristão, evangélico, messiânico, não adianta mudar de nome. O Evangelho é o mesmo. A Nova Aliança é a mesma. Você quer aprender? Leia. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia. Lê lá, vê o que Jesus falou, vê o que os apóstolos falou. Não se empolga porque apareceu uma doutrina nova, um grupo novo. Não se empolga com isso, não. Passa. Tudo passa. E muita gente está virando ateu, negando o Senhor Jesus por causa dessas doutrinas novas que aparecem, distorcendo a Bíblia, a Nova Aliança. Depois que a filosofia... Na época de Paulo, ele já criticava contra a filosofia. Paulo já criticava. O primeiro sincretismo que houve na religião cristã foi a filosofia, ok? O resto veio tudo depois. Primeiro foi a filosofia já era da época de Paulo. E aí, até hoje, tem gente filosofando por aí pela internet e se acha no máximo. E aí, acha que o Evangelho está abaixo da filosofia. O Evangelho está acima de tudo. A Nova Aliança que Deus fez, ratificada, ela é aquilo que nós devemos nos agarrar com todo o amor, com todo o carinho. E eu agradeço muito a Deus por Ele ter conservado esses livros que a gente ainda tem da Nova Aliança. E nós ainda temos essa oportunidade de tê-la em mãos, porque quando a igreja sair dessa terra, quando o anticristo estiver governando, você não vai poder nem falar o nome de Jesus, quanto mais ler a Nova Aliança. Ok, gente? Além de outras coisas, se prepare para ir com Cristo, porque quem ficar aqui, tem gente que já está se preparando para ficar, por quê? Porque não quer ter uma vida santa com Cristo. Só que o pagamento vai ser terrível, muito caro, vai ser coisa que nunca se viu na face da terra. Ok?
Vai ser, sabe, essas perseguições aí que os cristãos estão tendo, que os judeus estão tendo, vai ser coisa daí para pior. Com a igreja que não subir com Cristo. Então, cuidado. Tenha compaixão de mim, Senhor, e de meus familiares. Tenha compaixão daquele que deseja estar contigo, Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda. Ok? Você pode pegar o Evangelho, ler, você pode pegar o livro dos apóstolos, ler, você pode pegar as cartas dos apóstolos, ler, e você mesmo vai descobrir que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Você mesmo vai descobrir. Cuidado. A gente deve respeitar as autoridades espirituais, sim. Todas. Não importa que elas são. São autoridades espirituais, tem que respeitar. Porque é Deus, o Eterno, que está acima deles. Ah, mas aquela religião é do outro. Sim, a religião é do outro, mas deixa na mão de Deus que Deus resolve. Você vai arrumar confusão, você vai arrumar problema. Deixa que Deus cuida. Ok? Mas tem gente que se levanta contra as autoridades da própria igreja de Cristo. Cuidado. Porque os apóstolos de Cristo, os verdadeiros apóstolos de Cristo, eles têm poder. O Senhor Jesus deu poder aos apóstolos. Não é qualquer pessoa que sai por aí, eu tenho poder. Não. É quem Deus dá. E o Senhor deu poder aos apóstolos de perdoar e de não perdoar. Ele fala assim, esse aqui é diferente de quando o Senhor Jesus fala que nós temos que perdoar. Ali para os apóstolos ele falou assim, recebam o Espírito. Eu acho que é mais ou menos assim que está escrito, vocês pesquisar. E a quem vocês perdoar será perdoado, e a quem vocês retiver será retido. Isso aí é diferente. É diferente de eu e meu próximo. É algo diferente. E tanto que o Ananias e Safira, eles mentiram para os apóstolos e caiu morto. Por quê? Porque aquela igreja era tão santa, que até mentir para os apóstolos, eles estavam correndo um risco muito grande até de morrer. E por que hoje isso não acontece? Porque, infelizmente, nós não temos apóstolos como Pedro e Paulo, e João e os outros. Ok? Então é isso. Entre a filosofia e o evangelho fica o evangelho. Entre a fé e a razão fica com a fé. Entre a fé e a lógica fica com a fé. Porque fizeram o sincretismo. Não, nós vamos ter que misturar aqui. Fé e lógica, fé e razão. Vou misturar. É por isso que as igrejas estão aí do jeito que está hoje. As pessoas não creem mais no dom do Espírito Santo. Todo mundo está parecendo um peixe baiacu inchado de conhecimento, mas não tem poder nenhum, não cura ninguém, não liberta ninguém. Porque só tem conhecimento da letra e não deixa o poder do Espírito Santo atuar. Então, fé é razão é razão. Fé é lógica é lógica. A fé está acima. Essa é a fé que salva. Você não precisa provar a tua fé para ninguém. Quem precisa saber que você tem fé é Deus. Ok? Essa fé salvadora é só entre você e Deus. Você vai demonstrar sua fé com as suas obras, fazendo bem para as pessoas. Aí é algo entre você e as pessoas. Mas entre você e Deus, só Ele sabe se você tem realmente fé ou não. E que o Senhor nos deu o dom da fé, nos acrescente a fé, porque a salvação é pela graça, mas é mediante a fé. Pela graça sois salvos. Sacrifício de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. O Senhor Jesus morreu, derramou sangue por nós, depois Ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas tem o dom da fé. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado.
É simples. Ok? Mas hoje em dia eles querem provar a fé com a razão, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer... Ai, fica aí batendo na porta, vendendo livros, batendo na porta e querendo colocar os ensinamentos deles na sua cabeça a qualquer custo, a qualquer custo, a qualquer custo. Pega a Bíblia e leia. Quando eles virem bater na sua porta, fala, cadê o versículo bíblico? Você tem um versículo bíblico para me dar? Ok, obrigado. Eu só preciso do versículo bíblico. Não rejeita, a palavra de Deus não rejeita não. Mas aquelas vãs filosofias, como o Paulo falou, essas aí vocês não precisam aceitar não, ok? E eu vos deixo até a próxima. Mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estava tudo presente ali no batismo de Cristo. Mas você vai ver outras passagens lá onde o apóstolo Paulo fala Pai, Filho e Espírito Santo. Apóstolo Paulo... É porque eu leio bastante as cartas de Paulo, mas não é só ele não, os outros apóstolos também falam. Onde você vai estar sempre vendo ali, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. No amor do Pai, na graça de Deus, no amor na consolação do Espírito Santo, não, tá sempre ali, ok? E Deus seja louvado, que vos abençoe a vocês e a mim. Mas tome cuidado. Tome cuidado porque um tempo atrás, aí uns 10 anos atrás, esse pessoal me deixou assim meio atrapalhada nas ideias com essas doutrinas. Mas quando eu fui ler os evangelhos escritos apostólicos, eu falei, não, eu fico com o que está escrito aqui. E agradeço a Deus por me ter ajudado. Fiquem todos na paz, shalom. Shalom, shalom. Vos abençoe, todos vocês que querem Jesus e que siga Ele. Amém.